Olá pessoal, tudo bom com vocês, né? Primeira vez vocês me veem, né? Rosto a rosto, né? E hoje eu queria apresentar para vocês, né? O começo de uma playlist que eu quero fazer no nosso canal, né? Que é com relação à análise combinatória, certo? Esse daqui vai ser o capítulo 1, né? Vai ser o nosso primeiro capítulo. O método de análise combinatória ele vai ser composto por 7 capítulos, certo? E bem, eu espero que vocês aproveitem, né, também. Eu vou deixar esse material aqui que eu fiz com muito carinho para vocês, eu vou deixar na descrição, tá certo? Então, né, fiquem com o vídeo, né, e vamos lá, né? Análise combinatória, né, do método Pi, né, o método que eu vou apresentar para vocês no final, tá? O método que eu usei para ser medalhista, né, em diversas Olimpíadas, Canguru, OBI, certo? OBMAP. E vamos começar, né? Capítulo 1, princípio multiplicativo, certo? A primeira ideia de análise combinatória. Muitos estudantes acham que análise combinatória é um conjunto de fórmulas difíceis, mas isso está errado, porque a verdadeira análise combinatória é a arte de contar sem precisar listar todas as possibilidades. O objetivo desse capítulo é aprender a ferramenta mais importante de toda a combinatória, o princípio multiplicativo. Praticamente todas as técnicas que veremos mais tarde serão construídas sobre essa ideia, certo? Agora aqui a gente vai apresentar a nossa ideia Pi. O que é a nossa ideia Pi? É a nossa ideia inicial, certo? Pode ser tanto uma ideia inicial como também uma interpretação inicial. Ou melhor, né, eu posso escrever de uma forma melhor para vocês, uma ferramenta, né? Qual é a ferramenta que eu vou usar para resolver esse problema? É justamente isso que a gente vai tratar na nossa ideia Pi. Sempre que uma tarefa acontece em etapas sucessivas, multiplicamos as possibilidades de cada etapa. Em linguagem simples, primeiro escolho uma coisa, depois outra e depois outra. Isso acontece, normalmente devemos multiplicar, certo? Quando isso acontece, a gente normalmente multiplica. Por exemplo, um estudante do método Pi possui 3 camisetas e 2 calças. De quantas maneiras ele pode se vestir? Seguindo a nossa ideia Pi, né? Eu primeiro escolho uma coisa e depois outra. Essa depois outra é caso existam mais coisas, tá certo? Normalmente devemos multiplicar, ok? Então, vamos lá. Um estudante do método Pi tem 3 camisetas e 2 calças. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir, né? Ou seja, para a primeira etapa, a gente tem o que? A gente tem duas coisas que são diferentes, né? Então, se eu tenho duas coisas diferentes, vamos lá. Eu tenho uma coisa A e uma coisa B, né? E seguindo o nosso princípio, né, da nossa ideia Pi, do princípio multiplicativo, porque quando a gente multiplica, a gente chama de princípio multiplicativo, que é justamente essa nossa ideia Pi que eu reformulei para vocês entenderem de uma forma mais simples, certo? Então vamos lá, eu tenho uma coisa A e uma coisa B. Outros casos pode ser que tenha uma coisa C, né? Ou seja, eu tenho três coisas que são diferentes, né? Vamos dizer que o A é a nossa calça. Opa. Vamos dizer que o A é a nossa calça. O B é a nossa camisa, né? E vamos tirar o C só por agora. A gente vai demonstrar o C depois, tá? Gente, eu tô fazendo isso aqui só para demonstrar para vocês, tá? Não interpretem de outra forma, certo? Ó, de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Vamos lá. O princípio multiplicativo que a gente viu da nossa ideia Pi, ele vai dizer o quê? Que a gente tem que
primeiro escolher uma coisa, certo? Ou seja, 3 camisas. E depois outra coisa que vai ser as nossas 2 calças, certo? E quando isso acontece, normalmente devemos multiplicar. Isso faz parte da nossa árvore combinatória, tá ok? Então, certo. A primeira etapa é escolher a camiseta, né? Eu tenho 3 camisetas diferentes. E a segunda etapa é escolher a calça. E eu tenho 2 calças diferentes. Logo, se eu tenho 3 camisas diferentes e 6 calças diferentes, o que eu tenho são 6 formas diferentes de me vestir, né? 6 formas diferentes de me vestir, beleza? Então, aqui a gente matou, ó. Tanto que se vocês, vamos lá, eu tenho uma camiseta A, B, C, eu tenho a calça D e a calça E. Vamos fazer aqui na raça para demonstrar para vocês que realmente, né, o que eu fiz aqui é verdade. Eu sempre gosto de demonstrar para vocês, né, o porquê de algo. Ó, então vamos lá. Vamos supor que eu tenho a camiseta A, né? Vamos fazer uma árvorezinha combinatória aqui. Na A, aí eu posso me vestir com a D e com a E. D e E. Na B, eu posso me vestir também com a D e com a E. E na C, eu também posso me vestir com a D e com a E. Vamos contar quantas formas tem. Uma, né? Uma, duas, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 formas, né? 6 formas. Beleza? 6, né? Como a geração Z diz, looks, né? Looks, meu Deus. Mas tá aí. Existem 2 possibilidades para a calça e como as 2 escolhas acontecem juntas, multiplicamos 3 vezes 2, que vai ser igual a 6, né? Então vai ser igual a 6, pessoal, né? Ser igual a 6. Respostas 6 maneiras. Ignorem, tá? Ignorem. Bem, agora a gente vai ver a nossa visualização pi, né? Imagina só uma árvore de escolhas. Eu tenho a camiseta 1, a calça 1, a calça 2, a camiseta 2 e a camiseta 3, né? E cada caminho representa uma possibilidade. Ou seja, existem 6 caminhos diferentes que eu posso seguir. Ó, eu vou dar um bizu muito legal para vocês que eu aprendi com o professor Sandro Curió. Sempre que na pergunta estiver escrito ou, você vai interpretar como soma, certo? E sempre que tiver a questão de ser e, você vai interpretar como vezes, certo? Como vezes. Por exemplo, eu tenho 3 calças e 2 camisas, certo? 3 calças e 2 camisas. Aí, por exemplo, se eu tenho 3 calças e 2 camisas, ou 2 calças e 3 camisas, certo? É só um exemplo hipotético aqui. Beleza? Ou seja, se isso aqui acontecer, eu vou fazer a multiplicação de 3 calças e 2 camisas, que vai ser igual a 6, e a multiplicação de 2 calças e 3 camisas, que também é igual a 6. E depois eu vou somar, que vai ser igual a 12. Né? É só um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. E uma regra geral que a gente vai aplicar, né, sempre que a gente vê algo. Se uma tarefa possui m possibilidades na primeira etapa e n possibilidades na segunda etapa, então o número total de possibilidades é igual a m vezes n, né? Ou mn, né? Se a gente quiser representar de uma forma mais sigma. Beleza? Então,
é justamente o que a gente viu aqui, né? Vamos tentar substituir esse m por 3. 3 possibilidades na primeira etapa e n possibilidades, vamos dizer que 2. Né? Então, o número total de possibilidades é 3 vezes 2, que vai ser igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Ou seja, 6 possibilidades, certo? E agora a gente vai entrar numa coisa que aplica-se muito na OBI e Canguru. Pelo menos na OBMap eu nunca vi muito, mas eu sei que na OBI e Canguru cai bastante, certo? Uma senha é formada por 2 letras e um algarismo, certo? Quantas senhas podem ser formadas? Gente, aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho, certo, gente? Aí a gente vai ter 26, né? Vezes 26, por quê? Porque são 2 letras, né? Então, mais uma letra de novo. Ele não fala nada a respeito de repetição de letras, ok? Então, de algarismo, a gente tem 10 algarismos, né? Isso aqui vai dar o quadrado de 2026, ou de 26, né? Que vai dar, vou fazer aqui, 12, 15, não, 12, 1, 4, 5, dá 6, 7, 6, 7, e vezes 10, né? Eu creio que todos vocês sabem que quando a gente multiplica por 10, a gente aumenta um zero, né? Uma casa decimal. E isso aqui vai nos resultar em 6.760, né? Ou seja, o nosso resultado é 6.760 possibilidades. Certo? Beleza. Vamos aqui, ó. Nosso cálculo: 26 vezes 26 vezes 10, 6.760 senhas diferentes. Gente, análise combinatória parece ser meio inútil no nosso dia a dia, mas, gente, esse exemplo aqui que eu acabei de usar, das senhas, é literalmente o que protege seu celular contra a maioria dos ataques cibernéticos de hoje, tá? Então, se não fosse análise combinatória, muito provavelmente não existiria sequer celular, né? Então, a análise combinatória é um grande avanço na matemática, né? Por isso que matemática é importante, tá, gente? A matemática é muito importante. E a nossa pergunta pi. Antes de resolver qualquer questão, você tem que perguntar: eu estou tomando as decisões sucessivas? Se a resposta for sim, existe uma grande chance de aparecer uma multiplicação, né? Só que aí tem um erro que muita gente faz, né? Eu vejo particularmente muita gente errando nisso, porque é algo banal, gente. Não repitam esse erro, tá? Não repitam esse erro. É um erro bobo, gente. Erro bobo. Mas, ó, muitos alunos enxergam 3 opções, né? 3 opções e 2 opções, e eles vão lá e fazem 3 mais 2, vai dar o que? Vai dar 5, né? Beleza, gabaritei a questão. Errou, você errou a questão, tá? Até porque se eu tenho 3 opções diferentes e 2 outras opções diferentes, o que a gente tem que fazer é o que? É multiplicar e não somar, né? Então isso aqui é uma contradição, tá? Eu vou até fazer o símbolo de contradição aqui, certo? Esse daqui é o símbolo de contradição. É uma contradição, né? Isso aqui é uma contradição, certo? Porque quando as escolhas aparecem em sequência, a gente multiplica. E se a gente somar, a gente só vai estar escolhendo entre as alternativas incompatíveis, certo? E isso aqui vai ser estudado no próximo capítulo, ok? Né? Não vai ser nesse primeiro capítulo, vai ser no nosso próximo vídeo que eu vou fazer, né? Que eu vou postar, vou ver se eu tenho tempo para postar amanhã, né? Porque eu tô, na data de que eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 12, né? E amanhã eu vou ver se eu posto o segundo vídeo da playlist, tá? Então, vamos lá. O exemplo 3, né? Uma questão estilo OBMap para vocês, né?
Uma bandeira é formada por uma faixa vermelha, azul ou verde e um símbolo circular ou triangular, né? Então vamos lá fazer essa bandeira, né? Vamos fazer essa bandeira aqui. E ela tem uma faixa vermelha, azul ou verde, né? Vermelha, azul, verde e vermelha, certo? E um símbolo triangular ou circular, né? Um círculo ou um triângulo. Eu sou meio ruim para desenhar, certo? Então, vamos lá. Vamos escolher as nossas cores. Bem, gente, eu tenho 3 cores diferentes para escolher só em uma faixa, tá ok? Então, se eu só tenho um espaço para colocar 3 cores, então logo eu só tenho 3 possibilidades, ok? Então, 3 possibilidades que eu vou representar pela nossa letra P. E na outra parte, eu vou ter uma figura formada por um círculo ou um triângulo, certo? E o ou, lembra que o ou representa uma soma, né? Isso aqui pode ser representado como uma soma, ou seja, 2. E se lembra que eu tenho 3 possibilidades de cor e 2 possibilidades de figura, então aqui, isso aqui é igual a 2 possibilidades de figura vezes 3 possibilidades de cor, beleza? Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 3, que é igual a 6, né? Já caiu questão da canguru nesse nível, tá, gente? É questão extremamente simples, certo? E o desafio P1, né? O desafio que eu elaborei para vocês, né? Para ver se vocês estão feras, né? Estão craques. Uma pizzaria oferece 4 tipos de massa, 5 tipos de recheio. Quantas pizzas diferentes podem ser montadas? Eu não queria mostrar a resposta para vocês, né? Foi meio vacilo meu. Mas vamos lá. O que importa é a gente entender o raciocínio por trás, né, gente? Então, bora lá. Eu tenho 4 tipos de massa, né? 4 massas diferentes. Fina, grossa, média, média para fina, sei lá. E eu tenho 5 recheios. Um pecado falar recheio. Que pecado, gente. Mas sério. Vamos lá. Se eu tenho 4 massas e 5 tipos de recheio diferentes, a gente tem 4 e 5, certo? 4 e 5 possibilidades que a gente pode representar como 4 vezes 5, que é igual a 20, né? Ou seja, 20 possibilidades, né? Porque a primeira questão, facinha, né? Só para vocês já irem pegando, né? A manha, certo? Agora o nosso segundo desafio. Um clube possui 3 entradas e 4 saídas, né? E 4 saídas, certo? Uma pessoa entra por uma entrada e sai por uma saída. Meu Deus. Quantos percursos diferentes existem? Gente, isso aqui é uma coisa que eu queria mostrar para vocês no final, mas a gente vai fazer logo aqui. 4 vezes 3 é igual a 12. Né? Literalmente, sim, eu tenho 4 saídas e 3 entradas. Né? Seria literalmente 12, tá? Nossa resposta é 12. Eu vou demonstrar uma coisinha pra vocês no final, tá? Então fica no vídeo até o final, né? Só o fato de você estar acompanhando o vídeo até aqui já demonstra que você realmente, né, é focado nos estudos. Bem, vamos para o nosso desafio número 3, que diz assim: uma equipe da OBMAP precisa escolher um capitão entre 5 alunos e um vice-capitão entre os 4 restantes. Quantas escolhas são possíveis? Gente, agora aqui vocês vão ter que notar uma coisa, tá?
Para capitão, eu tenho 5 escolhas diferentes, certo? E para vice-capitão, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 pessoas dos restantes, certo? Eu vou ter 4 pessoas restantes para vice-capitão, beleza? Ou seja, eu já escolhi 5 alunos, né? E falta um vice-capitão. Supondo que eu escolho o aluno A, né? E depois escolha o aluno B que sobrou. Que sobraram o quê? Eu escolhi um, agora faltam quantos alunos? Faltam 4, né? Por que que eu não poderia colocar os 5 aqui de novo? Porque se eu colocasse os 5, eu ia repetir o capitão de novo, né? Em um caso eu ia repetir o capitão de novo. Por isso que eu tenho que sempre, né, se atentar a isso, porque ele vai pedir pessoas distintas, ok? E 5 vezes 4 vai ser igual a... 5 vezes 4 aqui vai ser igual a 20, né? Beleza. Resposta 20, né? Agora um resuminho de 30 segundos, né? Para quem assistiu até o final, né? Então, decisões sucessivas a gente multiplica, né? Cada etapa contribui com as suas possibilidades. E a gente sabe que não é necessário listar todos os casos, como a gente viu no começo da aula, né? E o princípio multiplicativo é a base de toda análise combinatória. Não só o princípio multiplicativo, como também o PFC, né? Eu vou dar uma aula do PFC depois para vocês, né? Que o PFC, ele é o quê? É o princípio fundamental da contagem, né? PFC, princípio fundamental da contagem, né? Isso aí a gente vai ver mais pra frente. E antes da gente usar qualquer fórmula, gente, identifica as etapas da escolha, entendeu? Identifica as etapas que eu tenho que fazer antes de fazer qualquer coisa. Se eu tenho i, eu vou multiplicar, tá? Por que que eu vou multiplicar? Porque i vai indicar duas coisas diferentes, duas coisas distintas, ok? Então, o i vai ser igual a multiplicação, né? Um bizuzinho muito bom para vocês. E o ou vai ser igual a uma soma, tá? Eu tenho ou A ou B, eu vou somar A e B, certo? Ou seja, ou é soma e é uma ou e I é uma multiplicação, certo? E o nosso método pi, gente, é entender antes de decorar, certo? Sempre entenda antes de decorar. Esse foi o método que eu usei para passar na Canguru, quer dizer, perdão, passar não, para ganhar a medalha na Canguru, para ser medalhista na UBI, né? E consequentemente passei diversas vezes para o OBME e fui medalhista. Então assim, gente, esse foi o método que eu usei, né? Foi o método principal, né? E, apresentando um pouco mais o método Pi para vocês, o método Pi ele se baseia principalmente em você estudar muito, tá, gente? Você estuda muito, em média, pelo menos assim, umas 7 horas por dia, né? 7 horas por dia, 7 horas por dia, né, gente? Porque quem realmente quer ganhar medalha, quem realmente quer ser medalhista, tem que estudar para valer, tá? Porque não tem desculpa, tá, gente? Quem quer ser medalhista, estuda e estuda mesmo, tá? Tem muita gente que vai desistir pelo caminho, mas eu sei que vocês são fortes, né? Que vocês vão conseguir, né? Vocês vão conseguir ser medalhistas, né? Fé em Deus que muita gente vai passar para a segunda fase, gente que não colou, né? Eu espero que sejam pessoas que não colaram, né? Então, apresentando um pouco mais, né? 7 horas por dia,
pelo menos 5 horas, tá, gente? De 5 horas a 7 horas. Também consiste em fazer muitas questões, mas, né, vocês têm que entender uma coisa. Fazer questão é diferente de entender questão, certo? Ou seja, você fazer uma questão é diferente de você entender o raciocínio por trás da questão. Porque a gente primeiro desenvolve a nossa base, né? Ou seja, em primeiro lugar, é a base teórica, né? O que é a base teórica? Os conteúdos, né? O teorema de Pitágoras, né? Pitágorazinho, teorema de Pitágoras, fatoração, né? Princípio fundamental da aritmética, né? Fatoração é o princípio fundamental da aritmética. E o primeiro lugar é a base. E em segundo lugar é questão, tá? Prova antiga, certo? Provas antigas, né? E a gente tem também o portal da OBMap, né? Que serve como conteúdo auxiliar, né? Então 1.1, que é o portal da OBMap, né? Portal da OBMap, vou deixar na descrição também. Eu recomendo seriamente vocês darem uma olhada depois, porque tem muitos conteúdos bons, né? Conteúdos que eu particularmente usei, conteúdos separados por tema, tá, gente? Muito bom o material, certo? Eles dão exercícios também, é perfeito, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha ficado uma aula bem didática para vocês. Eu espero que tenha ficado fácil de vocês entenderem. E quem quiser estar me contatando depois, vai lá no site, vou deixar na descrição, tá bom? Para quem quiser ter aulas particulares, beleza? Faço preparação para OBI, Canguru, OBMap, certo? Então, quem quiser, chama lá no site Superprofs, né? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. É a primeira aula que eu testo essa didática mais diferenciada, né, de conteúdo, mais conteudista, né, pra gente fortalecer a nossa base teórica, porque é importante também, né. Então, desde já eu agradeço a todo mundo que viu aqui até o final, né. Se você viu aqui até o final, comenta batata. A senha desse vídeo é batata, tá? Então, só quem colocar batata vai ter acesso a esse material, ok? Batata tudo minúsculo, beleza? Então, vamos lá, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Tenham uma boa noite, caso vocês estejam assistindo de noite. Adeus, 67.